tudo de foto, tudo que eu tenho de vídeo, propostas para catálogo, revista, e a gente vai ter essa ideia para a gente conseguir também trabalhar de uma forma mais simples. Lembrando que, Anderson, vamos trabalhar com TV e foto. A gente vai fazer um olho muito bem elaborado. Gente, para TV e foto, a gente vai ter essa proposta. Só que a proposta vai ser vinculada também para as mídias, para as redes sociais. Então, eu quero que vocês realmente se dediquem. Sempre falo, não tem pergunta besta, não tem nada que a gente não consiga direcionar para o nosso aprendizado. Não se limitem a perguntar. Não tem esse negócio, eu tenho vergonha. Aí agora a gente coloca da seguinte opção. Se você tem vergonha de falar diretamente para uma câmera, para o teu celular, como é que você vai fazer também lá para os seus atendimentos, que é diretamente com uma pessoa? Então, começa a geralmente tirar esses medos. A gente sabe que é um processo, cada pessoa tem o seu tempo, mas enquanto a gente não iniciar, as coisas não tendem a mudar se a gente também não fizer por onde. Então, quero que vocês realmente se libertem, não tenham nenhum tipo de receio de comentário, até porque nós estamos aqui também para agregar simplesmente conhecimento. Anderson, estou com problemas, como é que eu consigo fazer, como é que eu consigo elaborar? Me chama lá no grupo que a gente vai tirando essas dúvidas e vamos agregando muito mais a questão de poder realizar esse sonho sobre através, né, da qualificação profissional de vocês. A gente vai ter uma proposta também, geralmente nos grupos, tá? Que aí vocês vão entender um pouquinho dos desafios, o que seria o desafio, o famoso challenge. E aí a gente vai ter essa proposta para poder fazer com que vocês comecem a também sempre criar conteúdo. Porque hoje em dia as mídias sociais estão em alta e a gente precisa criar esses conteúdos. Ah, Anderson, tá de quarentena. Não dá em nada. A gente vai criar principalmente conteúdo, porque a gente tem esse tempo disponível ou a gente pode organizar de uma forma tranquila também. Tá ok? Desde já, sejam todos bem-vindos e, na verdade, sempre que possível, me deem uma informação do que vocês estejam necessitando, tanto as meninas que estão chegando, os meninos que estão chegando agora e com os demais que vocês vão conhecer no decorrer também do curso. Tá bom? E iremos também fazer uma proposta hoje bem bacana. Hoje já começa as produções, tá? Então vamos lá. E aí agora, quem vai se apresentar, Elmo? Começar pelo Gabriel. Falha. Que tu é o mais tímido, que eu sei. Tô demais. Gente, bom dia. Eu sou o Gabriel. E eu já sou cabeleireiro, faço até o curso de profissional de cabeleireiro no Instituto Mix, pela terça-feira. E eu escolhi a maquiagem para me especializar ainda mais na minha área, porque eu vi que eu estava necessitando de complemento. Fazia um cabelo bonito e estava necessitando de um complemento para as minhas clientes, porque elas pediram. E eu vi que eu estava perdendo dinheiro por isso. Aí eu decidi investir no mundo da maquiagem, porque eu também já tinha interesse, só não tinha coragem e decidi tomar esse passo. Falou, sei não. Vamos lá, Vitória. Deixa eu ligar o seu áudio. Pronto, Oi, Vitória. gente! Como vocês sabem, me chamo Vitória. Assim, eu me interessei pela maquiagem na época de quadrilha de São João, como vocês sabem. Eu danço quadrilha e quem me maquiava era uma menina. Aí, logo eu me interessei. Eu ia com as maquiagens, mas cheguei. Pois é, eu gosto de maquiagem porque eu acho que toda mulher devia usar maquiagem, porque é muito... deixa a mulher mais linda. Por isso que eu amo maquiagem, por isso que eu me interessei pela maquiagem. Perfeito, perfeito. Pergunta, Obrigado. só um instante, Elmo. Vitória, tu dança em que grupo? O meu grupo, ele não disputa festivais, uma é de quadrilha católica. Mas qual é? Grupo Rainha Imaculada. Mas onde é que fica? Fica no Parque São José. Ah, tá. Certo. Ok, depois a gente conversa mais.
Eu não sei não, viu? Érica, vamos lá? Bom dia, gente. Eu sou a Érica. Tô com vergonha. Eu me interessei pela maquiagem, mas por conta que, assim, um dia a minha tia pegou, ela me maquiava, me arrumava toda, sabe? Aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, ó, no dia que tu precisar se maquiar, nem sempre eu vou estar aqui. E só chorei muito. Aí, a partir desse momento, eu fiquei disposta a aprender a mim mesma fazer esse tipo de coisa. E hoje eu tô tentando, né? Tô disposta a aprender. Perfeito, perfeito. Jéssica, agora é contigo, Jéssica. Não tem como escapar. É tu, dá um bom dia aí. Peraí, Jéssica. Eu acho que eu desliguei teu áudio sem querer. Deixa eu ligar, peraí. Jéssica, deu certo, Jéssica. Bora lá. Vale, que vergonha, como eu sou matuta. Meu nome é Jéssica. E eu tô assim, porque eu adoro maquiagem, eu adoro cores, eu adoro tudo. Eu gosto muito de fazer maquiagem, essas coisas, por conta que eu gosto de participar de eventos, de se caracterizar. Eu adoro. E é isso. E eu quero ganhar dinheiro com isso, porque eu tô perdendo. Eu tava adormecida e eu tava deixando muita coisa passar, muita oportunidade. Mas agora não, agora eu vou agarrar tudo. E é isso. Gente, ó, a Jéssica, no Halloween do ano passado, ela foi de... Qual foi, Jéssica? Tu foi? Voodoo, não foi? Foi, Voodoo. Eu tenho fotos, tá? Depois eu posso colocar no grupo dela de Voodoo. Ficou muito massa. Muito massa mesmo, tá? Vamos lá, Anderson. Gente, então vamos lá, tá? Mais uma vez, todos bem-vindos. E aí eu vou colocar para vocês uma mensagem que eu acho, nesse período, em relação também à quarentena, né? Esse isolamento, eu acho importante esse momento para poder você ficar um pouquinho mais próximo da sua família, que antes, na verdade, você não poderia, ficar mais próximo do seu filho. Ah, Anderson, mas já está há muito tempo. Só que o tempo é muito relativo, relativo ao que você se programa, ao que você se destina a fazer. E hoje eu vou trazer essa mensagem com a proposta justamente de fazer com que vocês também comecem a ter esse conhecimento e um pensamento um pouquinho mais diferenciado sobre uma proposta, onde e como eu consigo estabelecer a minha rotina. Então, vou colocar aqui um vídeo, eu queria que vocês verificassem se todo mundo está ouvindo. De antemão, já quero também passar a informação que, se tiver alguma dúvida em relação ao que a gente está conseguindo trabalhar aqui com proposta, vocês coloquem no chat, tá bom? Por que que eu estou falando de colocar no chat? Não é que eu não queira ouvir, mas é porque quando geralmente eu estiver fazendo uma preparação, que hoje vai ter uma demonstração minha, vocês terem a maior visualização sobre a tela, para pegar detalhes. Mas a gente vai conseguindo tirar também essas informações em relação ao que a gente está elaborando, tá? Então, vamos lá. Verifiquem se vocês estão ouvindo. Qualquer coisinha dá sinal de ok.
Anderson, Oi. não tá saindo áudio. Me manda o link no WhatsApp que eu abro para vocês. Peraí. Carregando, carregando, carregando. Tentar novamente. Só Jesus. Peraí. Pode ser que seja só isso aqui da tela. Quando tu vai colocar o vídeo, tu clica lá embaixo dos 2 quadradinhos que tem para poder aparecer o som. Aham. Tá estranho o negócio. Vocês estão vendo a tela ou não? Então mais não, né? Eu tô só te vendo, né? Estamos só te vendo. Tá, porque pode ser isso que o WhatsApp aqui tá travando. Complicado, né? Complicado, mas vai dar certo, viu? Elmo, tu quer quem vir para qual número? Para esse 31? É o da coordenação. Ah. E já tá logado no meu computador, porque do celular teria que logar o celular ainda, né? Certo. Manda aí já, tá? Tá, ok. Vou te mandar um outro link que é depois desse, tá bom? Tá, ok, pode mandar. São videozinhos curtos. Deu certo, Elmo? Eu sinto, vou logo abrir logo os 2, é bom que assim que acabar um já coloca o outro. Pra ficar mais Isso. rápido, pra já carregar ficar carregando, né? Meninas, é instante, tá? Porque o playback aqui também. Eu acho que é alguma oração. Fazer aqui uma oração é o jeito.
Pera aí, a imagem travou, tá saindo só o som. Bom que dá um suspense maior, tá? Então. Agora vai. Só Jesus nessa causa, não sei não, viu? Vamos lá, agora vai. Ainda é da Vu, viu? Vamos Tá lá. vendo? Bem basiquinho, né? Bem basiquinho. Todo mundo tá vendo a tela, gente? Na tela toda? Anderson? Tá ok. Você está ótimo. Pronto. Pronto, agora sim. Dizer, não deve ter sido fácil para ele, não é? Com a pressão e tudo mais. Você está ótimo. Pronto. Dá uma olhada. Minhas tortas ficam muito mais bonitas. Filho, as pessoas vão custar um pouco a serem simpáticas com você. Seja paciente, paciente e persistente. Vai se sair bem. E as pastas, elas são pesadas e muitos dos homens carregam duas com eles. Sabe, eu admiro a sua determinação, mas... E o andar? Você entende o que eu estou dizendo. Eu só... não vejo como isso pode dar certo. Me desculpe. Obrigado por vir. As datas das reuniões de outubro. Senhor Hernandes, me dê a pior rota. Me dê a área que ninguém quer. Não tem nada a perder. Se eu vender, o senhor será o herói. Senhor Porter, vamos ser honestos. É um trabalho fisicamente exigente e o senhor é aleijado. Eu não sei como... O quê? Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Louvado seja Deus. And skin and bones. Novembro 1989. Adoro ser vendedor. Muito obrigado, eu agradeço. Oi, Bill.
Ah, Chuck, parabéns. Obrigado mesmo. Peter, Meus Peter, parabéns. com licença. Você mereceu. Quero que conheça Bill Porter, Peter Schaefer. Prazer em conhecer. Peter vai ficar no meu lugar. Bem-vindo a Watkins. Obrigado. Vamos sentir sua falta. Ei, Porter! Com licença. O que ele faz? Ele é vendedor. Sério? É sério. Sabe o que aconteceu com a geladeira? Ele é vendedor. Como assim, nosso? É. E de quem foi a ideia? Minha. Você tem cada uma, hein? É só ganhar $1 por ano durante 5.000 anos. E eu disse pra mim mesmo. É você! Você ganhou! Vendedor do ano! Vem até aqui, viu? Vai! Meus parabéns. Obrigado. Temos muito orgulho de que faça parte de nossa empresa. Esse ano, Bill vendeu o total de $42.460. Bill Porter, vendedor do ano. Eu adoro ser vendedor. E meu pai também foi vendedor. Eu queria que ele estivesse aqui. E minha mãe, que me ensinou paciência e persistência. E não permitia que eu me envergonhasse. Queria que ela estivesse aqui. Obrigado. Vamos dar o pause aí antes de você colocar o outro, tá? Por favor. Ok, pode falar, viu? Gente, vamos lá, tá? Em relação a esse vídeo, qual foi a mensagem que eu quis passar para vocês? Todo o processo, às vezes, quando a gente vai iniciar um novo projeto, um novo empreendimento, algo na nossa vida, sempre vai ter pessoas, na verdade, dizendo que não, que não, que não. Às vezes, o que é que, na verdade, nos fortalece? Pode ser mãe, pode ser filho, pode ser alguém que esteja próximo e fazendo com que a gente acredite. Por mais que, às vezes, a mãe dele, né, no caso, não acreditasse, mas ela estava lá apoiando. Então, se apoiem com essas pessoas. Se essa pessoa, na verdade, não quiser se apoiar, o principal produto ao qual você precisa se destinar é você mesmo, tá? Às vezes, a gente, na verdade, tem um sentimento de autossabotagem. O que seria isso? De dizer que nunca vai dar certo, que eu não vou conseguir aprender. Eu quero que isso não aconteça, fazendo com que vocês tenham e acreditem cada vez mais nos sonhos de vocês. Se a própria mãe dele às vezes não acreditava, mas estava apoiando, em algum momento ela acreditava que poderia dar certo, devido à oportunidade. O que a gente precisa criar? Oportunidade, ela não vai cair, então vamos atrás. Eu, na verdade, passei também esse vídeo porque eu gosto da determinação. Quem não assistiu o filme dele, assista, porque vale muito a pena. Porque ele pegou a pior região de trabalho e ele, na verdade, não vendia nada. O que é que, na verdade, começou a engrenar, a ingressar? Ele começou a estudar a região ao qual ele estava trabalhando. Problemas familiares, problemas dentro da residência, onde ele começou a trazer dentro dos produtos e entender um pouquinho da vida desses consumidores uma necessidade. E é o que é que a gente precisa também trazer, certo? Então é esse, o Elma agora vai passar o outro vídeo, que é bem legal, vinculado também à nossa produção, tá certo? De maquiador e na área também da beleza. Aí, Elma.
Pronto. Gente, vamos lá, tá? Inicialmente, eu queria entender um pouquinho aí de vocês a proposta do qual vocês têm conhecimento ou alguma informação sobre essa área de TV e fotos. Anderson, eu na área de TV e fotos não tenho conhecimento algum, mas eu acho as fotos bacanas, eu vejo que a produção é assim, assado. Eu queria que cada um, rapidinho, tá? Colocasse aí alguma informação e ideia do que você tem de informação. Não necessariamente precisa ser conhecimento, mas a informação ela é importante, tá? O que é que você tem de informação sobre TV e foto ou esse mundo da moda? Podem colocar também no chat sem problema algum, tá? Por que que eu pergunto isso? Esse conhecimento, ele vai fazer com que você agregue muito mais dentro da área da beleza, da moda em si. Porque que geralmente falamos sempre que a área da moda, da beleza, ela meio que tá junta. Cabelo, para um desfile eu preciso. Maquiagem, para um desfile eu preciso. Um penteado, para um desfile eu preciso. Roupa. E automaticamente, quando você consegue projetar todas essas informações, você sabe principalmente a personalidade do profissional ao qual você vai trabalhar. Você acha que o estilista, ele só sabe, por exemplo, mexer com roupa? O que é que vocês acham? O estilista ele tem conhecimento principalmente de proposta em função de cabelo, de maquiagem, tudo que for agregar ao seu visual, à sua personalidade, à sua coleção, ele precisa ter esse conhecimento. Anderson, mas eu estou trabalhando inicialmente com maquiagem. Beleza. Só que a tua maquiagem você também tem que elaborar uma proposta relacionada ao tipo de ambiente, qual evento a produção vai exigir necessidades ou particularidades. A informação é muito importante para que você tenha um direcionamento por onde eu preciso iniciar e para onde eu preciso colocar a evidência nas minhas produções, certo? Ninguém colocou nada no chat. Meu povo, vão participar, tá? Então, assim, essas produções, elas facilitam muito quando você tem esse norte. Certo? Dentro da maquiagem, vou colocar aqui uma apresentação rapidinho de slides para vocês entenderem como é que funciona um pouquinho essas produções, certo? Ó, todo mundo tá vendo o slide de maquiagem profissional direitinho? Pronto, então vamos lá. Essa proposta, quando você trabalha dentro desse universo da maquiagem, eu digo universo porque vai envolver muito mais o que vocês têm de conhecimento. Porque sem querer, pessoal, vocês vão começar a se deslumbrar com tudo que vem a agregar à produção de vocês. Você fez aquela maquiagem muito bonita, tá linda. Aí a foto não ficou, ficou ponhonhon, né? Ficou uma foto feia, não ficou tão evidente. E aí, automaticamente, o teu trabalho ele meio que vai por água abaixo. Tem algumas produções que não são grandes, não são tão mirabolantes, mas automaticamente a minha foto, ela literalmente empacou, ela na verdade agregou, ela teve um impacto. E às vezes, se vocês perceberem, grandes marcas, elas têm essa proposta de causar literalmente impacto. Não sei se vocês perceberam no vídeo, peguei até uma referência de vídeo antigo, tá? Porque os vídeos atuais, eles focam praticamente mesmo em pele, não fazem muita proposta quando é desfile assim de roupa, tá? Em função de olho. Mas nesse, ele automaticamente agregou um tipo de personalidade, deixar esse olho bem mais dramático, bem mais marcado, mas automaticamente, se vocês perceberem, a minha modelo ela não faz nenhum tipo de expressão. Aquela maquiagem, aquela produção é só para dar o complemento ao qual o look que ela está vestindo, certo? Vamos lá. E eu estou esperando ainda no chat, viu? Maquiagem para TV e fotos. Fotografia e televisão. Se vocês perceberem também, gente, nas nossas produções, algumas informações são necessárias. Todo mundo hoje
tá? Hoje tem um celular top das galáxias com a função ou resolução 8K. Quem tem, levanta a mão. Eu não entendo, não sei. A resolução, hoje em dia, 8... Pronto, não tem as televisões de 4K, de não sei de que, Smart, não tem? Você não vê aquela televisão automaticamente, a imagem muito nítida, muito limpa, perfeita. Pronto. Dentro da maquiagem, existem também alguns equipamentos com essa mesma qualidade. Só que, Anderson, eu não tenho meu celular que ele tem essa função 4K. Imagine a 8K. Só que, dentro da minha produção, eu posso trabalhar com ambientes. TV e foto, se vocês perceberem, vamos pegar uma coisa que todo mundo vê. Repórter. Repórter, ele trabalha em vários tipos de ambiente, fechado ou aberto ou externo, assim como queiram. Ele vai estar com a mesma proposta de maquiagem, mas automaticamente ele vai ter uma cobertura bem mais acentuada, não vai ter muita evidência, até porque se trata de um padrão onde eles precisam seguir. Não tem o olho chamativo, ele vai ter um contorno bem marcado para devolver as feições da face, de acordo com o que a gente vai ver depois sobre visagismo. Através dessas técnicas, ele consegue, na verdade, propor algo bem mais interessante sobre a minha qualidade. E falando de qualidade, vamos falar inicialmente aí um pouquinho de produto, depois a gente vai para pincéis, tá bom? Produtos. Vocês já ouviram falar num negocinho chamado 4K não, gente, desculpa. HD? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Sim. Por que o HD? Quem sabe dizer o que é o HD? High Definition. Isso, o High Definition ele compromete principalmente a alta qualidade e definição do teu produto, do teu cosmético. Lembrando que, Anderson, meu produto ele não é HD. Automaticamente ele vai ter uma cobertura mais suave. A cobertura HD ela tem uma cobertura de alta para média, dependendo da marca e da proposta também. Por que eu falei de alta para média? Porque cada marca existem suas particularidades e cada particularidade supre a necessidade do seu consumidor final. Dentro disso, todo o processo de maquiagem para televisão e foto, em grande sua maioria, é voltada para essa tecnologia HD, certo? Por que HD? Vai cobrir imperfeições levemente, como alguma marquinha suave, tá? De acne. Quando eu falo marquinha, é só a questão de mancha, tá, gente? Por quê? Exemplo, Anderson, eu tenho textura na pele. O que seria textura na pele? O que é que vocês entendem de textura na pele? O que é textura? Uma de cada vez, não precisa de briga, né? As marquinhas da pele, os poros, as marquinhas. Não entendi. São as marquinhas na pele, né? Não os poros. Poros da pele. Eu, na verdade, também tenho o que de textura? Pelo, barba. Ah, Anderson, minha textura na pele, cicatrizes e ondulações, tá? Na minha pele. Tudo que for de textura, a minha maquiagem, ela não vai, digamos assim, esconder. Ela pode camuflar um pouco, mas automaticamente eu preciso também dar esse acabamento interessante. Por que a HD, ela na verdade é bacana? Porque ela já faz essa grande cobertura em relação a essas imperfeições. Agora, quando eu tenho, por exemplo, se vocês observarem, estou sem nada, tá? Só fiz no processo aqui rapidinho de higienização, tonificação, que eu vou já mostrar o passo a passo para vocês. Essa região de olho, em grande maioria das pessoas, ela tem uma coloração um pouquinho mais acentuada, que são as famosas olheiras, tá? E aí, o que é que, na verdade, eu consigo camuflar? Esse tom de pele. Tom avermelhado eu consigo camuflar, tons eu consigo neutralizar. O que é a neutralização? Trazer a uniformidade e a cor ideal sobre a minha pele ou a pele da minha cliente ou modelo. Textura, podemos suavizar. Não é garantido de forma alguma você esconder, por exemplo, Anderson, eu vou esconder uma marca
ou uma cicatriz de espinha aqui. Você vai camuflar, mas esconder não vai, porque ela vai ser perceptível quando você automaticamente olha para a pessoa. Mas como camuflar, se tiver alguma coloração diferente, você pode. Tudo até agora. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Vamos lá. Muitos clientes farão a make justamente para foto. O fundamento básico de fotografia é a luz, a forma, tá? Que vocês criam também as proporções. Deixa eu só... Pronto. Proporções de cor e tudo na fotografia. O erro é que a luz do flash da máquina fotográfica rebate na partícula reflexiva de luz, ocorrendo a distorção de cores e formas. Anderson, não entendi essa parte. Sabe quando você faz aquela maquiagem e automaticamente quando o flash ali bate, reproduzindo uma iluminação excessiva, alguns pontos ou a maquiagem, algumas pessoas já falam, ah, minha maquiagem estourou no flash. O que seria esse estourar no flash? É o tom que provavelmente você, na verdade, não soube trabalhar ou, de fato, você errou. Anderson, como assim? Sabe aquele pozinho translúcido branco que o pessoal coloca abaixo de olheira ou nessa região para iluminar centro de testa, próximo também a queixo, arco do cupido? Quando eu coloco aquele pó translúcido, quando eu falo pó translúcido, ele é branquinho, sem pigmento algum, sem cor nenhuma. Hoje em dia, no mercado, existem vários tons desses pós soltos. A gente tem o pó banana, tem o cenoura, tem aí o banana, cenoura, esqueci o outro, mas existe algumas outras marcas que tem um pozinho solto para aplicação de pele. E automaticamente eu também tenho que entender que essa pigmentação ela vai refletir através do meu flash. Por que que acontece de refletir quando você erra no tom da sua pele? A primeira camada, onde a gente aplica, faz a uniformização com base. Errei o tom de base, o que é que vai refletir? A cor errada, automaticamente, da tua pele. Anderson, mas se eu apliquei uma base clara, mas aí quando eu fui fazer o meu contorno, eu escureci, eu consegui, na verdade, trazer uma naturalidade ou o tom ideal da minha pele. Funciona? Não funciona. Porque o que está abaixo da tua pele vai ainda refletir, por mais que você venha a selar ele com esse pó, por mais que ele seja escuro. Porque é uma textura cremosa, é uma textura que te dá propriedades para ter uma cobertura. Se você cobre errado, automaticamente está errado. É a mesma coisa. Peguei uma folhinha branca, sujei a minha folhinha branca. Quando eu tirar a foto, independente do reflexo, ela vai estar manchada, porque ela foi colocada uma textura onde ele tem o pigmento errado. Anderson, como é que eu faço para ter essa ideia do flash não estourar, do flash não isso? Esses pigmentos desses pozinhos soltos é para poder minimizar principalmente o que você tem de características e dentro da composição dos produtos tem um negocinho chamado sílica. Alguém já ouviu falar desse negocinho chamado sílica? Eu ouvi falar, mas só da sílica em gel. Pronto. Dentro desses produtinhos, até mesmo assim, para mala, alguma coisa do tipo, tem a sílica. O que é que a sílica faz? Ela controla a tua oleosidade, trazendo também com que a tua pele não tenha o processo também de despigmentar em função do produto que você colocou. Anderson, despigmentar como? Atrito. Peguei o celular, coloquei aqui, automaticamente quando eu retiro o celular, tá a marca lá no celular de produto e automaticamente fica uma marcação na minha pele. A sílica, ela pode na verdade ser em gel ou qualquer outro tipo de proporção, sem problema algum. Dentro dos cosméticos, ele tem a propriedade de controlar a oleosidade. Ele vai criar uma película. Quando ele cria uma película protetora, automaticamente eu tenho que jogar um pigmento da cor ideal da minha modelo ou da minha cliente. Porque senão acontece o quê? De o flash jogar, estourar e refletir aquela película que contém dentro do produto, neutralizando a oleosidade. E automaticamente acontece de estourar literalmente nas fotos. Se eu errei o tom de base em relação ao meu produto,
Aí eu tenho uma problemática onde, consequentemente, a minha foto ela vai ficar ou pode ficar mais branquinha ou mais escura. Vou explicar como é que funciona também em relação aí à nossa escolha de base para vocês entenderem de forma mais interessante, tá? Um estúdio de televisão, você pode notar que nunca é usada cintilância, glitter, gloss. Desculpa, gente. Porque a luz automaticamente vai chamar atenção para esse tipo de pigmento. E automaticamente vai chamar muito mais atenção e a cliente ou a modelo, quem tiver na frente dessas fotos, vai dar um reflexo indesejável nas luzes. Se vocês perceberem, tem algumas fotos, principalmente de revistas, algumas de época ou algum tipo de coleção, que tudo tem tons mais opaco. Porque vai evidenciar mais a cor aplicada e vai tirar um pouquinho do foco da tua naturalidade de pele, que é a questão do nosso iluminador. A nossa proposta de pele hoje, vamos trabalhar com produtos em pó. Próxima aula, vamos trabalhar com produtos cremosos, trabalhando iluminação, contorno, tá? Para que, na verdade, vocês consigam entender que quanto mais a utilização, principalmente desses produtos, na hora da produção, facilita muito mais o meu dia a dia, certo? Alguma dúvida, gente, até agora? Não? Vamos lá. Maquiagem dos olhos. A preparação também, ela vai ser bem mais tranquila. Hoje a gente vai focar um pouquinho só mais em pele, mas olho é super tranquilo, nada de uma variação enorme de cores. A gente vai trabalhar com cores quando for trabalhar com proposta para redes sociais voltada para o Instagram. Aí sim a criatividade, cores vão agregar muito mais a valorização. Por que a gente está dividindo um pouquinho essa sequência? Para que todo esse processo de construção, no final do módulo, vocês tenham uma ideia de como eu faço uma campanha simples e uma campanha elaborada através do que o meu contratante, que seria a minha cliente, vai me propor de ideia. Quero umas fotos na praia. Como é que vai ser essa produção na praia? Formatura, né? As formandas. A minha debutante. E aí isso vocês vão conseguir trabalhar de uma forma também mais inteligente no sentido de não perder tempo. Certo? Maquiagem e preparação, não havendo aí resíduos também de produtos, de sombra ou rímel de base, deixando a make impecável. Algumas bases são particularmente ruins para fotografias. Fórmulas que contêm partículas reflexivas podem levar a uma reflexão extrema à luz do flash, fazendo brilhar demais. Pois é, bases minerais que devem ser evitadas por alta... porque são altamente reflexíveis, assim como contém também filtro solar. Hoje, todas as bases, gente, ela tem um fator de proteção, tá? Proteção solar. Por que tem essa proteção solar? Antes, as bases, na verdade, tinham a proporção de cobrir, mas ela não se preocupava muito com o viço natural pós, tá? Da sua pele. Graças a Deus temos aí as nossas tecnologias nos favorecendo e trabalhando com uma proposta bem mais facilitada, porque quando tem proteção solar, você não deixa aquele aspecto tão pesado e a tua pele depois ela não sofre tanto, ela não fica tão ressecada, ela não fica tão agredida ou não tem nenhum tipo de lesão em relação a isso, a não ser que previamente você tenha algum probleminha de pele. Mas quando você faz esse processo de maquiagem, retira, você não vai sentir essa sensação da tua pele com aspecto mais ressecado ou com a pele desidratada, certo? E aí, o que é que a gente vai propor? As primeiras informações. Essa base que ele falou aí, inicialmente com base reflexiva, tem aqui uma opção, tá? Alguém já ouviu aquele BT Glow da Bruna Tavares? Sim. Já? Aquele brilhinho, negocinho assim. Anderson, aquele BT Glow dá para utilizar tranquilamente na minha base? Dá, se a proposta não for TV e foto.
tá? Se for uma TV e foto voltada também para as redes sociais, que eu já tenho um iluminador, já tenho um brilho acentuado, show. Mas se eu não tiver, se for preto e branco, se for uma coisa bem mais simples, não posso utilizar, porque ele vai dar essas partículas reflexivas. Tô falando daqui, ó. Vocês estão vendo que tem um tonzinho mais puxado pro dourado? Tá dando para ver, gente? Sim. Essa base é uma base que a gente tem, ou chama ela iluminadora, tá caríssima. Eu tenho essa aqui no momento, viu? Essa da Lisance. Ela vai ter esse tonzinho, ó, com partículas de brilho. Anderson, essa base eu posso misturar na minha base de tom ideal para minha cliente, numa maquiagem social, para uma noite, para algo específico? Pode, sem problema algum. Você pode até aplicar ela antes e depois aplicar a tua base de tom ideal depois. Ela vai dar um viço mais natural na tua pele, vai dar até um efeito também de bronzeamento. Sabe aquelas maquiagens que algumas noivas têm a parte do colo toda brilhosa, toda bonita? São essas bases aqui. Pega a base e se dedica passando em toda a região de colo para dar o reflexo, principalmente no que eles têm de proposta para a noite, porque noiva é noiva e precisa aparecer conforme a necessidade da ocasião, tá? Olha aqui a nossa base HD, certo? Vou mostrar algumas opções de produto, caso alguém ainda não conheça, conhecer também, tá? Ó. Temos aqui a nossa base HD, ela é um pouquinho mais fluida, da Vult, certo? Anderson? Eu uso ela. Pronto. Eu gosto, na verdade, da Vult, gosto, não tem problema nenhum. Como ele falou que algumas bases não funcionam, é em relação a essa luminosidade. Mas se ela for HD mais opaca, tranquilamente você pode utilizar. Só que observa a cobertura, tá? Porque tem cobertura que é de suave para média. Para TV não vai funcionar. Por que que não funciona, gente? Para essas opções ou essa proposta, se vocês tirarem uma selfie ou até mesmo uma foto, vocês conseguem perceber que a tua maquiagem ela não ficou tão bonita, porque a qualidade, às vezes, do equipamento, lembra lá da televisão que eu falei, 4K? Ela, na verdade, não tem uma tecnologia no seu celular que consiga projetar essa realidade. Anderson, tem equipamentos que conseguem fazer isso? Tem, só que no momento, para mim, específico, tá, pessoal? Eu não tenho um equipamento, né, poderoso desse aí. Em compensação, eu consigo trabalhar um pouquinho mais a minha técnica, um pouquinho mais o meu produto e a minha iluminação ideal eu consigo trabalhar de uma forma onde meus trabalhos, as minhas produções, elas fiquem bem evidentes, tá? Outra base que não sei se, acho que conhecem também. Conhecem essa aqui, ó, o Pan Stick da Catarine. Tem de outras marcas também, tá, gente? Que ele parece, é um bastão, ó. Conhecem? Pronto. É uma produção de alta cobertura. Ela, na verdade, vai me propor uma cobertura também bem mais uniforme e ela vai camuflar literalmente algumas imperfeições sobre tom de pele. E aí a minha cliente diz assim: Anderson, quero uma maquiagem, mas eu não quero uma maquiagem tão pesada. Para TV e foto, gente, essa maquiagem pesada não é que ela seja regra, mas ela é necessário para poder fazer com que você consiga perceber, através das filmagens, através do que você for registrar, ficar evidente. Uma coisa que todo mundo percebe, Anderson, a fotografia, a minha noiva, se vocês verem também, a produção é mais cara. Por quê? Qualidade nos produtos, automaticamente vou deixar contorno e iluminação um pouquinho mais ressaltado e automaticamente eu consigo perceber que faz necessário, porque Anderson, mas as fotos não vão ser editadas? Vão, mas uma coisa é eu editar a foto em algum ponto ou região de iluminação e outra coisa é literalmente fazer um Photoshop. Porque tirar literalmente do nada e fazer tudo. E aí, às vezes, a cliente, na verdade, consegue perceber que no dia a dia, se ela não ouvir no mínimo de 30 pessoas que ela tá linda, ela não vai acreditar que ela está linda. Porque a produção ficou a desejar. E aí, vocês têm que criar isso, têm que alimentar essa proposta. Quando você trabalha também com maquiagem para noiva, isso é bastante evidente, tá? Outra que eu gosto também, da Revlon.
Não sei se alguém já conhece, já viu, já usou. Eu gosto bastante porque ela tem uma textura um pouco mais acetinada, mas em compensação ela não tem essa proposta de um brilho excessivo. Ela deixa com o viço mais natural. Dentro dessas bases que eu apresentei para vocês, tem algumas particularidades. Por isso que maquiador, ele mexe com todo tipo de produto e ele precisa, porque nenhuma marca ou algumas marcas não têm 100% dos produtos. Como assim? Lá do meu higienizador até o meu pincel. Algumas marcas lançam somente cosméticos, outras marcas lançam somente pincéis, outras marcas só lançam praticamente produtos para pele, base, mas não tem paleta de sombra. E daí você precisa ter o conhecimento de tudo. Anderson, não tenho conhecimento de tudo porque eu nem comprei tudo, beleza. Só que com o que você possui, a gente tem técnica que pode evidenciar. E aos poucos você vai adquirindo esse seu material. Outra coisa super importante, quem for pesquisar também material, gente, lá nas gôndolas, né, que a gente na verdade tem aqueles mostruários, peguem o produto e usem, mas usem mesmo, porque aquele produto, aquela amostra é para fazer com que você experimente, você tenha uma ideia de como é que vai ficar na pele do resultado. Ah, Anderson, mas a promotora ela não me deixa usar. Porque, na verdade, vai gastar demais. Não tem problema algum. Você pega, me deu aqui, meu amor, deixa eu só utilizar, porque isso aqui é para a gente usar e para verificar o resultado. E se ela for muito incisiva, você chega para a gerente e diz, olha, eu quero usar, eu quero testar o produto, e a promotora não está facilitando o meu acesso. Simplesmente, vocês precisam usar. Ah, Anderson, não tem um produto de reposição. Às vezes tem no mostruário para você utilizar, mas às vezes em estoque não tem. E aí pode ser que em um outro local você consiga. Ou pode acontecer o inverso. No mostruário não tem, mas você precisaria utilizar algo que no depósito tem, mas ela não vai abrir o quê? Uma base nova, um produto novo para vocês fazerem esse teste. Então, essa é a possibilidade de vocês utilizarem esses produtos, esses testes, para poder fazer com que agregue muito mais a qualificação que vocês estão literalmente se prestando e o conhecimento, gente. O conhecimento é único, ele fica, na verdade, concentrado com você, onde vai ser projetado por meio das suas produções. Quem já viu Tracta? Quem gosta, levanta a mão. Quem não gosta, também. Eu amo. Eu gosto muito da Tracta, gente. A Anderson, ela fica um rebocão, ela fica pesada, só que existe possibilidade de você utilizar produto. Quem utiliza ou quem já utilizou produto com diluidor aqui? Tá. Já? Pronto, o diluidor, ele vai fazer o quê, gente? Diluir. Só que a proposta de diluir não vai perder a minha qualidade, ele vai ficar mais fácil a minha aplicabilidade. E aí o interessante é você fazer com que as coisas comecem a ter um desenvolvimento um pouquinho mais assertivo. Anderson, queria meus produtos com qualidade já para trabalhar, queria tipo um produto que fosse à prova d'água. Tem diluidores que te deixam com todo o teu produto à prova d'água, tem pó compacto, à prova d'água, tem iluminador e muito barato, tá? E aí você não precisa comprar todas as bases, todos os pós, não. Existem possibilidades que vocês também podem trazer uma facilidade, tá? Um pozinho que é à prova d'água, para finalização, que eu gosto muito, da Criolan. Porque ele fica com a textura de pó bem fininha, mas automaticamente essa umidade ou essa água, ela não vai borrar a tua maquiagem. Anderson, mas se eu fizer isso aqui, tracionar a minha pele, vai manchar? Gente, a prova d'água é diferente à prova de atrito. Atrito é quando eu tenho esses contatos, quando eu pego meu celular e fico de um lado para o outro, eu fico beijando o povo de um lado para o outro. Isso, de fato, a tua maquiagem precisa ter a prova de atrito. Anderson, mas a prova d'água, ela tem uma resistência maior do que as bases sem ter essa prova d'água? Tem, mas só que se você tracionar demais, gente, a tua maquiagem ela vai também por água abaixo, literalmente falando, porque não é só água, tem uma tração, tá bom? Até aí, tranquilo?
Sim ou não? Sim. Maquiagem, orelhas e o colo também deve ser maquiado para maior uniformidade, como eu falei lá das nossas noivas. Não use muito sombra cintilante ou brilhante, opte pelas opacas. Aposte em olhos bem marcados, mesmo que mais discreto, só com delineador e lápis de olho. Abuse na máscara de cílios e use também o blush compacto. Algumas pessoas têm alguma necessidade de querer literalmente aparecer um pouquinho mais. Eu posso aparecer um pouquinho mais, Anderson, trazendo cores mais vibrantes. E aí eu tenho um blush um pouquinho mais sutil, mas eu também tenho blush que ele consegue trabalhar com a proposta um pouquinho mais pesada, mais avermelhada. E aí você, como profissional, vai começar a dosar um pouquinho a sua mão em relação a isso. Anderson, eu, na verdade, não gosto de trabalhar, e é normal, característica de cada um profissional, tá? De trabalhar com produtos com uma pegada tão pesada. Beleza. Você não gosta, mas a proposta, quem te procurou, o trabalho que necessita de você é para qual evento? Ah, a maquiagem pesada. Pois é. Por isso que vocês precisam também se livrar de alguns rótulos, não ter aquela mentezinha aqui fechada, você tem que abrir um pouquinho do horizonte. Por isso que a gente trabalha também com maquiagem artística, TV e foto, social, a gente vai ter uma grande variação também, e fazendo com que as técnicas elas se vendam, não seja aquela técnica simples, fácil. Anderson, essa técnica simples e fácil, ela funciona muito, só que como você, profissional, precisa também ter grandes produções, até porque vai criar e encher os olhos das pessoas que buscam através das redes sociais e resultado do trabalho de vocês, tá bom? Já para ambiente, como eu falei aqui, externo com luz natural, pode-se utilizar um pouco mais de luminosidade, até porque é necessário, tá? Mas sem exageros, apenas para dar um ar mais natural. Porque quando eu utilizo muito iluminador, não sei se vocês já viram muito isso, fica parecendo que um solzinho está nascendo aqui da região de zigomático, ou até mesmo da testa, da pontinha do nariz, e às vezes algumas pessoas têm aquela sensação de quando aplica muito iluminador, fica com a pele tipo suada, com suor na pele. E aí pode ser que não seja uma proposta, a tua cliente não goste, não é interessante você passar algo tão fora da tua realidade, certo? Se as fotos forem em ambiente urbano, faça uma maquiagem mais suave, porém não neutra demais. Book de gestante geralmente são feitos entre o 7º e o 8º mês. Este tipo de foto especial deve contar com maquiagem mais discreta e suave, para não perder a naturalidade. Ah, Anderson, mas a minha grávida ela é aquela mãe bem cheguei, bem extravagante. Só que a gente tem que avaliar da seguinte proposta, pessoal. Essas produções, essas fotos, elas vão ficar eternizadas devido principalmente à ocasião. Anderson, mas ela queria algo bem ousado. Só que quando ela quer algo bem ousado, pode ser que alguém na família não ache tão interessante. Fotos clássicas remetem principalmente uma precisão e uma naturalidade de cada evento. Se vocês perceberem, eu não consigo ver, por exemplo, tá? Uma noiva de olho preto com facilidade. Vocês já viram uma noiva com olho preto? Não. Mas tem. Já. Preto com esfumado rosa. Ah, Anderson, fica bonito? Fica, mas vamos avaliar. Anderson, ela tem bastante personalidade para colocar esse tipo de olho? Tem. Só que para álbum, para a família, pode ser que não tenha a mesma repercussão. E isso a gente tem que avaliar. Então, na dúvida, opte pelo clássico. Se ela tiver oportunidade de você poder incrementar ou ousar, e se ela pedir sempre, aí sim você faz. Lembrando sempre que a tua opinião como profissional, ela vai pesar. Como? De orientar a tua cliente. Olha, você tem personalidade para fazer esse tipo de produção? Você tem informações que isso, na verdade, vai ficar bem marcado? Você coloca isso a favor da proposta que for incrementada no trabalho.
Anderson, nem sempre eu tenho essa proposta bem definida. Rede social, foto tá aí para te ajudar. Então, usem na busca dessas informações, tá? E vamos trabalhar com maquiagem para foto preto e branco. Para esse tipo de foto, balanceamento de cores com contraste e definição é a chave para belas imagens. Sem cor para chamar a atenção, longe de falhas, cada sombra aparece nessas fotos. No entanto, as imagens em escala cinza tendem a equilibrar e bajular qualquer tom de pele. Para que vocês entendam, vou fazer agora, tá? Essa produção, vou abrir aqui para que vocês vejam. Preparação de pele. Dicas. Tem água micelar, tem tônico adstringente, tem leite adstringente. Você, na verdade, vai encontrar também demaquilante. Anderson, se ela não tiver com maquiagem, eu vou utilizar que tipo de produto? Todo e qualquer que seja adstringente. Não necessariamente você precisa utilizar um demaquilante. Por quê? O demaquilante, ele tem a proposta de ser também bifásico, que ele tem duas propostas, uma oleosazinha em cima e embaixo uma outra cor aguada, literalmente trazendo essa proposta de remoção facilitada do produto da pele. Qualquer tipo de produto, Anderson, pode ser utilizado em qualquer tipo de pele? Não. Tem produtos específicos para pele oleosa, pele seca. Hoje em dia, graças às nossas tecnologias, elas facilitam também de ter produto para utilizar em 2, 3 tipos de pele, ou até mesmo todos os tipos de pele. Isso ajuda muito na busca e na nossa compra em relação a produtos, tá? Uma dica que eu coloquei aqui, na produção antes, quando eu estava passando lá o vídeo, eu preparei aqui com tônico adstringente, tá? Isso é uma opção. Anderson, a água micelar funciona? Muito, da mesma forma. Dúvidas podem ir perguntando, tá bom? Depois do nosso tônico, da nossa remoção, da nossa sujidade, iremos trabalhar o nosso tônico refrescante ou tônico normal. Por quê? Quando eu deixo a minha pele muito seca, no primeiro processo de remoção de oleosidade, sujidade, eu vou ter um probleminha aí que minha pele vai estar literalmente muito ressecada, porque o produto ele faz isso. Para equilibrar o pH da pele, trazer a naturalidade, o tônico normal, ele vai fazer com que essa proposta de sua pele, ela já tenha um brilho natural, ela já tenha um viço, onde a minha pele, na verdade, não tem mais aquele processo de caso, se eu demorar ou se eu fizer algo, pode irritar, tá bom? E depois disso, utilizei o nosso hidratante. Tenho esse aqui hidratante. Tem o hidratantezinho da Nivea Soft. Tem um hidratante aqui também da... Na verdade, é um bálsamo, tá? Mas é hidratante da mesma forma. Da Make More. Essa é uma marca boa que eu gostei demais, porque os produtos deles rendem muito, tá bom? Anderson, tem outros tipos de hidratante? Tem, só que não precisa a gente comprar tudo. A gente precisa ter alguns ideais para facilitar a nossa produção. Tá certo? Em relação à nossa produção, primeiro passo, higieniza, tonifica e hidrata. Segundo passo, não, quarto, né? Quem arrisca a dizer? Eu não fui rápida. Oi? Não entendi. Não, nadinha. Foi aqui com a minha filha. Vamos lá, gente. Continuando, tá? O meu problema seria nas fotos e na televisão. Vocês conseguem perceber que aquela iluminação toda, ela tem a proposta também de trazer um excesso de oleosidade na pele? Eu vou utilizar um primer, tá? Tem um aqui, esse da Eudora. E eu tenho esse aqui também, ó, da L'Oréal BT Blur, que ele vai tirar, literalmente, vai controlar a oleosidade e ele dá aquele efeito lifting. Ele tira aquele poro, ele automaticamente faz com que a tua pele ela fique lisinha. Anderson, qual é o melhor tipo de primer? Gente, a questão do melhor tipo de primer é aquele ao qual você se adapta à necessidade das tuas clientes. Pode ser que eu comece a comprar um primer mais simples,
Pode, sem problema algum. Ruby Rose está aí para ajudar, e aí ele tem uma proposta também de controle dessa oleosidade. Peguei um pouquinho desse produto na minha espátula, o meu pincel Duo Fiber. Por que é Duo Fiber? Porque ele tem, ó, essas cerdas menorzinhas e essas maiores. Algumas pessoas utilizam esse pincel também para fazer aplicação de base, porque deixa com um viço mais natural, tá? Prime, posso passar no rosto todo? Posso. Eu geralmente controlo na zona T, onde eu tenho mais excesso de oleosidade. Por quê? Eu vou estar economizando o produto. Tá, ó. Nariz. Presta atenção que eu vou fazer esse lado e esse outro lado vocês vão ver a iluminação, tá? Ó. Vou aplicar aqui no rosto todo, para vocês verem esse controle de oleosidade. Aplica com o pincel. Anderson, não tem um pincel. Aplica com a mão, sem problema. O importante é você estar com essa mão higienizada, para poder, na verdade, não ter nem esse tipo de problema em relação às tuas produções, tá? Vou fazer só um lado da face e o outro eu vou deixar sem nada. Tá bom, gente? Para vocês verem o antes e depois também. E aí eu consigo perceber a minha oleosidade em relação à aplicação do meu produto vai facilitar a minha vida. Olha aqui, ó, o que eu tenho de iluminação de brilho nessa região e na outra, ó, ela já deu uma controlada. Certo? Isso vai facilitar quando você estiver fazendo as produções. Deixa esse primer a ser absorvido pela pele e facilitar também com que o teu produto tenha e faça uma interação mais interessante sobre a absorção. Tá bom? Vou trabalhar com a nossa base aqui, como eu mostrei para vocês, da Tracta, tá bom? E aí eu vou colocar, Anderson, vou colocar aqui alguns tons para vocês identificarem o meu tom de pele, tá bom? Anderson, posso misturar base da Tracta com base da Vult? O que é que vocês acham? Pode? Pode? Acho que pode. Acho que pode. Quem mais acha que pode ou acha que não pode? Vou pegar outros tons aqui também para vocês verem, tá? Quem acha que pode? Vitória, Gabriel. Ah, pior que eu não sei. Hã? Pior que eu não sei. Não sabe? Dá um chute, vai que dá certo. O que é que você acha? Na sua opinião, Anderson, não tenho opinião, mas vamos criar essa opinião. Vamos lá? Pode. Não, só observo. Gente, pode. Quando você mistura bases de marcas diferentes, você tem algumas possibilidades de dar muito certo e de dar muito errado. Como é que eu vou saber disso? Testando. Por que que eu, na verdade, tenho essas informações? Prática, tá? Porque o produto X, ele vai ter uma linha ou um raciocínio cosmético que a minha marca de produto Y, ele não tem. Tem outra vertente. Quando eu junto os dois, pode dar algum problema. Anderson, minha base oxidou. Todo mundo sabe o que seria uma base que oxidou? Não. Base, quando ela oxida, ela fica mais escura. O que acontece, tá? Não estou dizendo que é regra, mas o que acontece quando você faz algum excesso de mistura com a base da Vult, por experiência, pode ser que esteja também errado. Ela oxida. A base da Vult, ela tem a facilidade de oxidar um pouquinho mais. Certo? Base que pode oxidar. Revlon. Ela também é uma base boa, mas ela tem também uma proporção a oxidar quando você mistura marcas diferentes. Tracta não tem problema. Não entendi, Gabriel. Base egoísta. Né? E aí, você tem possibilidades. Como é que eu sei? Testando. Tá bom? Não tenham medo de testar produto sem problema algum. Certo? Coloquei, ó, 4 tons de base aqui. Dá para ver direitinho? Sim. Qual é o tom que chega mais próximo à minha pele? Cinco segundos, né? Para me saber... Eu acho que é o A1. Essa? Isso. Abaixo. Uhum. Quando eu vou trabalhar
principalmente região para descobrir o tom de base, ó, coloco um pouquinho no meu maxilar. Aqui, não é isso que você disse, Jéssica? A 1 não, a 2, né? A 1 é a primeira. A 2. Me Aí, ó, atrapalhei. vamos pegar aqui, ó, um pouquinho. E aí eu vou, ó, aplicar na minha pele. Anderson, apliquei na minha pele e aí ficou assim, diferente a cor, não ficou? O problema quando você aplica é não deixar tão saturado. É você dar essas batidinhas para que a tua base ela tenha uma uniformidade em relação ao que você tem de pele. E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que é essa mesmo. Certo? Por que que eu coloquei desse lado e não coloquei desse lado? Para não ter interferência nas cores, tá bom? Agora eu vou para o outro lado para vocês verem. Vou pegar essa base aqui, ó, essa aqui, tá? Ó. E aí? Tá difícil avaliar, porque esse lado do teu rosto, a luz tá mais... Vamos essa lá. daí não. Facilitou? Não, essa daí não. Facilitou, agora deu para ver. Não é essa daí, não. Pronto. Não. E aí eu consigo perceber que através disso, a minha prática e minha escolha de base, ela fica bem mais suave, bem mais fácil. Anderson, é difícil escolher tom de base? Tem peles específicas que elas têm essa proposta de você, na verdade, ter dificuldade de encontrar esse tom de base. Anderson, mas eu quero complicar um pouquinho a situação. Se eu não tiver esse tom ideal de base da minha pele, o que é que eu posso fazer? Misturas. Cores estão aí para isso. Isso. E aí, o que é que, na verdade, eu consigo entender? Anderson, se eu faço misturas, ó, tô pegando aqui a minha base, ó. Ela já tem uma pigmentação bem mais escura, não tem? Sim. Vou pegar um pouquinho mais clara. Ó. E vou trabalhar as duas. Vou trazer o escuro para dentro do claro. Por que que eu trago o escuro para dentro do claro? Quem arrisca dizer? O escuro para dentro do claro. Por quê? Se eu pegar uma cor muito clara ou muito escura, eu vou ter tons bem diferentes em relação a essa proposta, certo? Olha como eu apliquei essas misturinhas, ó. Tá aqui a minha mistura. Tá vendo que ainda sobrou um pouquinho lá daqui do escuro? O meu claro praticamente foi tudo. E aí, gente, ó, por que que é interessante saber fazer essas misturas? Vou aplicar um pouquinho mais. Porque quando você tem ou não tem o produto, você, na verdade, não precisa comprar todos os tons de base. Ah, Anderson, na verdade, eu acho melhor quando eu encontro um tom de base para minha cliente, facilita muito a minha vida. Só que a marca, ela não tem base suficiente para você trabalhar. Por que que eu digo que ela não tem tom suficiente? Vocês já ouviram aquele filme 50 Tons de Cinza? Sim. Pronto. Aquele filme, gente, é uma realidade, certo? Por que que é uma realidade? Eu, na verdade, dentro do meu tom de pele, eu automaticamente tenho 50 subtons, aproximadamente. Anderson, quer dizer que eu tenho 50 tons aproximadamente do meu bege? Tem bege mais acinzentado, bege mais amarelado. E aí eu consigo perceber que essa variedade de pigmentos dentro do meu tom ou da minha cor, ela pode acontecer com a minha cliente. Perceberam que quando eu falei inicialmente sobre alguma região mais clara na minha pele, que eu tenho aqui, ó, escuro, um pouquinho a minha olheira, conseguiram perceber? Por mais que eu passe, ó, tô aplicando uma segunda camada de produto, ó. Ela ainda tem uma proposta de ficar marcada, de ficar bem mais evidente. Por quê? Eu não neutralizei esta cor. Corretivos para neutralizar, a gente vai ver depois aí, também um pouquinho mais na parte social, mais específico, que eles vão ter uma proporção de despigmentar ou remover esse excesso de pigmento que eu não quero na minha pele e harmonizar, trazendo a naturalidade. Dá para perceber que ainda está um pouquinho escuro aqui nessa base aqui de olho, ó? Dá.
E aí, eu vou, na verdade, fazer o quê? Esponjinha úmida. Vou retirar, ó, o meu excesso. Perceberam que eu passei em cima da minha sobrancelha também? A sobrancelha está um pouquinho mais clara. Sim. Se a minha cliente tiver uma sobrancelha falhadinha, a técnica é remover esse excesso de falha. Você vai neutralizar, quando a gente fala neutralizar, essa região de sobrancelha é aplicar a base. Eu vou apagar a minha base. Eu anulei a minha sobrancelha. Apaguei. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Trabalhar com a proposta de redesenhar essa sobrancelha. Por que que a gente pode fazer isso com alta cobertura? Textura. Lembra da textura de pelo? Ele automaticamente ficou mais clarinho do que a outra. E aí eu posso criar uma definição um pouco mais bonita em relação ao que eu tenho de proposta. E aí, Anderson, no meu dia a dia, isso é ideal? Super. Super ideal. Porque se você tem alguma necessidade de camuflagem, o teu produto ele vai te promover. Corretivo, alta cobertura, Tracta. Ó, você pode utilizar na região, ó, para iluminar. Se eu utilizei produtos de alta cobertura, não arrasta. Porque a tua pele ainda está cremosa, está úmida, e aí você precisa de quê? De excesso do produto para ele pigmentar, ele tirar essa olheira, tá? E aí você consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Todo mundo entende por que que a gente faz essa definição em formato de triângulo? Não. Se eu fizer, a minha olheira ela não é aqui, ó. Se eu fizer só essa camuflagem, ela vai dar mais evidência. Por isso que eu tento trazer para a região de zigomático. Que região de zigomático é essa? Isso aqui, esse triângulo. Esse ossinho da face. E aí eu quero criar um destaque e centralizar a minha iluminação. Quando eu quero concentrar isso, a minha região que eu estou aplicando aqui, o meu corretivo, ela vai me favorecer essa iluminação. E aí eu quero iluminar o quê? Entre sobrancelha e um pouquinho de testa. Por quê? O Anderson já tem testa demais nessa cara, né, meu povo? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. Meio de nariz, cuidado, porque o Anderson já também tem excesso de nariz nessa cara. E aí eu consigo trabalhar com a mesma proposta. Vai tirando, ó, excesso do teu produto, onde a tua iluminação ela vai dar já uma quebrada, literalmente, no tom que você tinha antes. Olha como já deu uma iluminada e já sumiu um pouquinho. E aí você vai criando, ó, esse degradê em função dos pigmentos que você vai neutralizando e trazendo essa harmonia, tá? Ó, só tirar aqui um excessozinho do canto do olho. Olha como já iluminou. Certo? Com essa iluminação, agora eu vou trabalhar contornos. Anderson, você vai fazer tudo em pó hoje? É, tudo em pó. Próxima aula a gente vai trabalhar tudo em creme. Diga, Gabriel. Anderson, o corretivo sempre tem que ser um pouquinho mais claro? Sempre, porque senão ele não dá destaque e não cria essa iluminação. Se você pegar no mesmo tom, você pode até fazer. Só que, se você não quer iluminar alguma região do teu rosto, isso vai funcionar. Só que quando a gente faz essa pele um pouquinho mais opaca, ela precisa de um destaque central. Porque as feições, elas são perdidas quando a gente aplica a nossa camada de base. E aí a gente tem essa necessidade de iluminar essa região. Ok, obrigada. Certo? E aí eu vou pegar, ó, o meu pozinho aqui, pincelzinho de pó, fofinho, tá? Fofinho. Peguei o meu pozinho aqui e aí eu vou trabalhar. Anderson, posso trabalhar com o meu pincel de blush nessa região para criar esse contorno? Pode, sem problema algum. A minha pele tá úmida e eu vou, ó, dar batidinhas para ela absorver o máximo desse produto. Você está vendo esse pontinho aqui? A gente chama ele de tragos da orelha. Daqui até o canto da boca, 2 dedos, eu tenho o meu contorno. Não é sempre uma linha reta, nem para cima e nem para baixo.
é nessa direção aqui, criando o formato natural do que você tem de osso, estrutura óssea. Anderson não tem essa estrutura óssea, por isso que estamos aqui, os maquiadores, para criar ou o efeito de luz e sombra. Quando eu consigo, trabalhar esse contorno, eu vou virar do outro lado para vocês verem o resultado que ficou. E aí, depois que eu apliquei, aí sim, eu vou tirando excesso de produto. Se vocês observarem, aqui tem uma certa parte que ela está escura, aqui não. E aí eu vou começar a criar também esse desenho ideal. Por que que eu puxo um pouquinho para a raiz do pelo do cabelo? Porque nessa região, esse pelo, ele precisa também estar um pouquinho mais harmônico. Eu não preciso só fazer uma linha quebrando aqui e aqui tá claro. E aí você dá uma puxadinha para poder deixar essa pele um pouco harmônica sobre o contorno que você está criando. Certo? Olha aí minha testa agora, que a testa é boa. Ó a minha entrada de calvície, né, gente? Acontece com as melhores famílias, viu? E aí, eu apliquei produto. Tá vendo que saturou um pouquinho lá em cima? Tá bem mais escuro? Vai trazendo, um esfumado, movimento de vai e vem nessa pele. E aí eu consigo trazer o que, Anderson? Um efeito de luz e sombra. Ó, como tá mais escuro nesse cantinho aqui e tá mais iluminado na testa. Você cria esse destaque para poder, na verdade, evidenciar o que você quer. Anderson, mas a minha modelo, ela disse que adora a testa dela grande. Então, você vai dar destaque. Tem gente que é assim, viu, pessoal? Então, a gente tem que ter essas particularidades e também tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Vou utilizar um pouquinho do pó solto na região de iluminação, aonde eu fiz. Pozinho solto, para não ter problema. Deposita um pouquinho na tampa. E aí você vem trabalhando com a proposta de quê? Pega uma esponjinha dessa, veludo. Anderson, posso aplicar com o meu pincel? Pode, mas eu quero, depositar para que ela não saia dessa região de iluminação. Tá vendo, como aqui fica claro? Por que que eu, na verdade, não faço aquele desenho de 3? Porque o meu queixo ele já é um pouquinho mais fino, o meu maxilar. Se eu tivesse o maxilar mais largo, aí sim eu fazia aquele desenho embaixo do meu maxilar para criar também uma projeção. Mas olha o que é que eu vou fazer para criar essa projeção. Vou iluminar. Sempre ilumino o que eu desejo evidenciar e escureço o que eu não quero evidenciar. Linhazinha aqui do bigode chinês. Ó, vai lá também. Certo? Testa que eu iluminei. Vai lá também. E aí, o segredo, né, gente? Anderson, tem algumas pessoas que têm o nariz um pouquinho mais protuberante, né? Na verdade, maior, tipo o meu. O que é que eu posso colocar como evidência? Lembra lá do pozinho do contorno que você fez? Pega o mesmo, com pincel fofinho. Aí você vai fazer isso aqui, Suave, tá? Tira o excesso de produto, limpa lá na tua folhinha e aí depois você vai esfumando. Vai até esse cantinho aqui interno, tá? Do olho na parte de cima, próximo à sobrancelha, para poder dar, um destaque bem mais evidente. E aí, dou só uma esfumada para remover esse excesso de produto. Meu nariz, ele tem, a pontinha maior. Então, vou escurecer essa pontinha para não evidenciar. E aí, vou trazendo essa iluminação que eu fiz com o corretivo aqui em cima. Lembra que eu fiz o corretivo aqui em cima? Vou colocar, o meu pozinho solto para iluminar. Por que que eu deixo essa concentração de pó? Para que, na verdade, você consiga trabalhar com a proposta também onde ela vai fixar bem melhor e por ele ser mais soltinho, ele não vai dar aquele processo de craquelar. E vou agora varrer com o mesmo pincel que eu antes tinha. Só estou varrendo.
tal hora eu consigo perceber que essa proposta de pele, para preto e branco, ela funciona muito, tá? E aí eu quero que vocês também consigam perceber que, Anderson, no meu dia a dia, nos produtos que eu tenho, isso aqui acontece com facilidade? Demais. Certo? Olha como ficou diferente um lado e o outro. E é porque eu não fiz nada em sobrancelha. Anderson, utilizamos blush? Utilizo. Só que numa foto preto e branco, gente, o blush não vai aparecer, vocês concordam? Só vai aparecer uma mancha como se fosse um contorno. Mas o blush, para mostrar para vocês, é aqui, ó. Faz aquele velho sorrisinho. Ou então você marca a pontinha aqui, ó. Vem juntando com o teu contorno. Olha como ele mal aparece. Se eu botar uma cor muito vermelha, ele na verdade vai ficar um carimbo, né? E aí fica legal, tá? Então, para a foto preto e branco, não tem uma necessidade tão evidente de um contorno, certo? Dúvida, gente, até aqui? Anderson, a região do contorno, ela é só essa região, sempre fazendo essa marcação e essa. E no caso, se a cliente quiser, testa. Só se a cliente quiser e necessitar. Na verdade, se ela tiver a testinha um pouquinho assim, maior, ela tem necessidade de fazer esse contorno todo, de testa. Certo. Se ela não tiver essa testa evidente, você pode trabalhar só realizando essa linha aqui, bem na raiz do cabelo, para criar aquela projeção, para não ficar só uma linha quebrada, né? Você dá uma esfumada um pouquinho aqui na raiz. Se ela tiver um maxilar com o rosto quadrado, evidente, você pode criar como se fosse tipo um 3. 1, 3. Se ela não tiver o maxilar, se ela for com o maxilar mais retraído, tipo o meu, você não precisa aplicar o contorno aqui, só se ela tiver muita papada. É análise sobre visagismo. Aí você pode fazer o quê? Por exemplo, eu trabalhei com o meu contorno, se ela tiver papada, trabalha aqui nesse osso bem embaixo. Não é aqui em cima, é embaixo. Se ela tiver papada. Aí você faz isso, ó. Porque a base a gente também vai fazer o quê? A nossa camuflagem só arrastando o excesso ou resíduo de produto. E aí você, ó, delimita e depois dá só uma esfumada para lá e para cá. Certo? Ok. Dúvidas até aí? Não, Jéssica, tranquilo? Pronto, daqui, pessoal, não tem muita dificuldade em relação a essa construção de pele. Próxima aula a gente vai evidenciar um pouquinho mais essa sobrancelha. Lembrando que o que vocês tiverem também, eu vou colocar no grupo a listagem, fotos dos pincéis para vocês visualizarem, tá? Pincelzinho fofinho, ó, se você quiser trabalhar côncavo em relação a olho, você pega aí uma sombra um pouquinho mais escura, trabalha depositando pigmento e depois só esfuma. Esfuma, esfuma. Lembra que quando você deposita, você cria uma profundidade. Tá vendo que o meu ponto alto de sobrancelha já tá bem destacado? Aí você pode pegar uma sombrinha opaca, criando esse destaque. E aí eu consigo trabalhar. Embaixo, de esfumar. Embaixo, se você quiser trabalhar com essa proposta também. Anderson. Oi. Oi? Quem chamou? Quem chamou? Pincelzinho, fofinho, de precisão, ó. Vitória, fale. Vitória. Qual é a paleta de branco que tu tá usando? Qual o quê? A paleta? A paleta, Essa aqui, tá? Por que que eu uso ela? Ela é bem versátil porque tem cores coloridas, tem 30 e pouquinhas cores, não sei, aqui eu vou contar, depois eu digo. Mas funciona assim. Essa aqui, ó. Não estou com ela aqui, mas eu vou pegar. Tem uma da Ruby Rose, que ela é muito boa. Sabe aquele círculozinho da Ruby Rose? As novinhas que chegaram? Eu uso demais elas.
E aí eu vou pegar para vocês, vou tirar foto também desse material para vocês visualizarem. É essa mesmo. E é essa paleta que eu uso. Gosto muito dos tons terrosos dela. Muito, acho muito bom. E ela tem uma variação bacana em relação a essa produção. Depois daqui, gente, não tem segredo. TV e foto, eles não necessariamente têm esses cílios protuberantes. E aí o que é que você faz? Máscara de cílios. Você, ó, se dedica na aplicação. Movimento de vai e vem, ó. Porque o vai e vem vai aderir melhor ao produto. Se você fizer só isso, ó, só vai ficar nas pontinhas. Eu quero na raiz. Pegar bem na raiz. E aí você, ó. E quem ama cílios postiça? Não, É obrigatório passar máscara de não tem problema. Se não tiver, ó, você se dedica mesmo, aqui embaixo, nessa região. Eu não sei se vocês já viram essa máscara, tá? Ó, da Vivai. Porque ela tem essa proposta aqui. E aí, ela tem este negocinho aqui também, ó. Eita. Ai, que interessante. Porque, Anderson, aqui, tá vendo que tem um excesso todo de produto? Uhum. Literalmente vai deixar o efeito ou visual menos marcado. Quando você coloca, você tem um visual bem mais marcado devido ao que o resíduo vai ficar nas cerdas da tua escovinha. Eu não sabia também, viu, gente? Eu vim saber quando eu fui testar aqui, aí eu vi esse negócio. Que tem o look básico e look extremo. Bem legal também. Mas pode utilizar qualquer uma outra. E aí eu tenho minha produção básica para foto preto e branco. Olha como tem uma destaque daqui para cá. E aí, viu? E aí o que é que vocês vão fazer? Tarefa de casa. Só essa produção. Anderson, não tenho todos os produtos. Manda foto do que vocês têm, que eu vou fazendo a orientação. E mais, gente, nesse período também de quarentena, a gente entende que é difícil até você adquirir. Isso é fato. Se vocês perceberem também nas minhas produções, eu não fico utilizando milhares de pincéis, porque isso dificulta. Até porque eu também não tenho esses milhares de pincéis, mas a gente precisa ter, porque é ferramenta de trabalho. E aí, a gente vai trabalhando com a proposta facilitada. Anderson, mas vai ser básico? Vai. Vai ter uma expressão bem mais elaborada. Em compensação, vocês precisam só ter um pouquinho de paciência. Eu sempre peço. Anderson, eu, na verdade, não consegui fazer. E agora? Apaga e faz de novo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com a realidade. Não vou ficar, Anderson, porque você quer agradar, você está dizendo que está lindo? Não funciona dessa forma. Até porque eu vou estar o quê? Me enganando e enganando vocês. Eu não quero isso. Tá errado, não ficou legal, refaz. E aí eu vou dar a orientação que é necessário para que vocês consigam um resultado. Não é uma coisa assim jogada de qualquer jeito. Precisa ter técnica e acabamento. Daqui eu vou tirar foto, vou colocar no grupo e vocês vão avaliar, porque é preciso também que vocês conheçam o que a gente tem de trabalho, tem de proposta e técnica, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não. O Elmo tá me matando aqui já. Não? Tipo, qual Diga, Vitória. Diga, Vitória. Qual é o de casa? Não entendi. Qual é o dever de casa? Pronto, dever de casa. Faça essa produção com o contorno bem marcado, uma maquiagem como se fosse uma automaquiagem. Não precisa, se você quiser, pode colocar cílio, não tem problema. E você vai evidenciar esses contornos, tá bom? Para que eu consiga avaliar através de foto que você já tem de conhecimento prévio, para que eu possa agregar muito mais e puxar um pouquinho mais de vocês dentro das nossas propostas em realizar essas atividades. Ok. Mais alguma? Gabriel? Não. Bem basiquinho, viu? Então, dá pra sair, vou ali comprar um pão. Anderson, não tô com preguiça hoje de me maquiar. Gente, faz uma maquiagem e passa o dia todinho com ela. Vou ali comprar um pão, foi ótimo, viu? Todo mundo na padaria, vou maquiar, fazer um olho desse na padaria. Pronto, aí eu disse assim, eu vou aqui na padaria. Peraí, aí 3 horas depois a pessoa termina a maquiagem e vai lá na padaria. Por isso que tem que começar 1 hora da tarde para dar umas 3, 4 horas, já tá comprando o pão e retornando.
Chegando lá, será que não tem pão? Acho que não tem mais pão pra chegar lá não, viu? Certeza. Pode acontecer, viu? Meninos e meninas, que acharam o que da aula? Uma coisa bem basiquinha, né? A de hoje. Não é? Gostei. Gabriel, arrasa, viu? Vitória também. A Érica saiu, mas eu vou colocar no grupo daqui a pouco a aula para quem quiser rever o conceito, tá? De novo, então, como eu falei, nada de mandar pro professor no grupo, no privado a maquiagem. Manda no grupo, eu quero ver a maquiagem também. Eu também analiso. No meu ponto de vista, mas eu também analiso, certo? Então, mas é isso, tá, gente? Não se limitem, mandem mesmo, porque a gente precisa trabalhar junto nessa proposta, tá? Porque estamos aqui para crescimento profissional, todo mundo junto. A maquiagem necessariamente tem que ser na gente ou pode ser em outra pessoa? Se você tiver modelo, muito bom. Eu faço em mim porque, enfim, eu não tenho modelo. Eu tenho meu marido. Sem problema não, pode fazer. Pode fazer, sem problema algum. Porque aí fica até mais interessante se você tem uma visualização já como maquiador e cliente. Fica até legal. Viu, Vitória? Fala, Vitória. Oi. Quer falar alguma coisa? Eu cortei teu áudio sem querer, não? Não, eu falei que arrasa. Ou então pode usar a família inteira, viu, Vitória, para fazer a maquiagem, né? Pode usar a família inteira, viu? Sem problema algum, tá bom? Pois, meninos e meninas, a gente vai se despedir agora, tá? Nossa aula foi maravilhosa. Próxima semana eu quero um olho complicado, não quero nada fácil, porque eu não gosto de nada fácil. Bem colorido. Tá? Então, né? Próxima Gostei do colorido. Ó, próxima semana nós temos uma cores. proposta para modelo, viu? Se preparem. Uma coisa Sim, bem sim. modelando. Sim, sim. Com certeza. Eu vou dar dicas de como vocês vão conseguir montar um cenário mesmo não tendo. Aguardem, tá? Pois, meninos, ótimo final de semana para vocês. Ótima quinta, ótima sexta, ótimo sábado, ótimo domingo para vocês, tá? Descansem. Olha o dever de casa, viu? Produção, estarei esperando. É para ser entregue até quando? Até hoje à tarde. Até hoje Gente, eu tenho que ir no salão pegar meu material. Estamos brincando, meninos. Até no máximo domingo, tá? Pra gente poder dar um feedback bacana para vocês. Porque se for preciso refazer, a gente já faz. Tem tempo, não tem tempo suficiente. Tipo, eu fiz na quinta, eu errei. Tem sexta, tem sábado para poder refazer a maquiagem. Isso mesmo. Os meninos, cheiro, bom dia a todos, tá? Ótimo almoço aí. Tchau, tchau. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau.